Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Começando mais uma mensagem de luz. Mais um domingo, né? Essa semana teve um vídeo num dia aí excepcional, uma edição limitada de férias. E, e acho que foi um dia muito inspirado, muito frutífero espiritualmente falando. Então, uma energia diferente, né? Voltamos aqui pro meu bate-local, na minha bate-caverna. Estou de volta em casa. Muito bom estar de volta, mas também viajar muito bem, né? Faz muito bem pra gente, muito bom. Confesso que essa viagem foi diferente de todas as viagens que eu já fiz. Eu tenho o hábito, desde que eu comecei a viajar, eu tenho o hábito de viajar sozinha, né? Muitas vezes por opção, como foi dessa vez também, e às vezes por falta de opção mesmo, né? Por não ter quem possa viajar comigo, por incompatibilidade de data, de destino, sintonia, enfim, né? Mas eu gosto dessas viagens solitárias, né? Onde a gente não sente solidão e sim solitude, né? Então tem uma grande diferença entre solidão e solitude. Então, falando um pouco mais, né, do nosso projeto do Mensagem de Luz, eu sou Cristiane Bonato, mais conhecida como Cris Bonato, e estou aí nessa missão de gravar vídeos todos os domingos, desde o dia 31 de dezembro de 2023, inspirada pelo programa Casa de Luz, que passa de segunda a sexta, às 7h50 da manhã, no canal da Luz da Serra, no YouTube. Então, são lives apresentadas, né, pelo Bruno Gimenez, que é um professor e mentor meu, que eu admiro muito, que é escritor de vários livros de espiritualidade, de prosperidade. Então, são conteúdos que eu gosto muito de ler e que eu venho me aprofundando e mergulhando nesses conteúdos aí nos últimos anos, né? E aí, nesse último um ano, né, de 2023 para cá, eu intensifiquei essa procura, né, por assuntos ligados a propósito de vida, missão de vida, questão da prosperidade. Tenho aprendido muito, tenho levado muita chapuletada também, muitos tapas de luva e outros soco na cara mesmo. O processo da evolução é esse, né? Até estava lendo uma frase aqui num dos caderninhos meus de estudo, né? Crescer consiste em desacomodar. E é bem isso mesmo, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu me sinto como se estivesse fazendo o intensivão da vida, assim, como se estivesse numa época de provas. Não sei se essa sensação um dia vai passar, mas eu sinto assim. E por um lado é muito bom se sentir assim, porque é sinal que a gente está em movimento. E o movimento é um sinônimo de crescimento também, né? Claro que um movimento coordenado, né? Então não é uma coisa assim perdida, mas é um movimento coordenado. Então, por um lado isso é bom, como eu estava falando, mas por outro lado, às vezes se torna cansativo, né? E aqui a intenção do canal, além de trabalhar os 8 princípios do Caso de Luz, né? Nem todos os vídeos são sobre os princípios, mas além de trazer essa essência do Caso de Luz, também traz a questão da minha caminhada, né, na aplicabilidade desses princípios. Então, o que aplicando esses princípios eu venho sentindo de diferença na minha vida, o que isso tem me causado, tem me tocado, tem me proporcionado, né? Então, vou tomar um gole de água aqui e vou repetir os 8 princípios e depois vou falar um pouco sobre o que essa cabeça tá pensando nesse final de semana. Então, vamos lá. 8 princípios do Caso de Luz, né? O primeiro princípio, elogio e gratidão. Segundo, oração. Terceiro, conexão. Quarto, conversa saudável. 5, capricho. Sexto, governança. Sétimo, caridade. E oitavo, estudos. Então, são princípios que a gente consegue aplicar todos os dias um pouquinho e lentamente, até que de repente, que é o tema do Caso de Luz, a gente também consegue vendo essa diferença. Mas o lentamente até que de repente, como que funciona isso? O lentamente até que de repente, ele é algo assim que você vai fazendo, aí você pensa, acho que não tá legal. Mas eu vou continuar fazendo. Então,
Lentamente eu faço um ritual de manhã quando eu acordo. Lentamente eu começo a olhar com mais gratidão para a vida. Lentamente eu começo a mudar alguns comportamentos meus com relação às pessoas com as quais eu me relaciono. Lentamente eu começo a olhar para situações que aparentemente são desagradáveis ou que eu posso achar que é um azar, com um olhar de gratidão, e que eu posso olhar isso como uma lição que eu tenho que aprender, como um obstáculo que eu tenho que vencer para ir para um próximo nível. E exemplos assim diversos, infinitos, de situações que lentamente, até que de repente, você pensa, nossa, isso aconteceu e foi tão fácil, né? Nossa, tal coisa passou e eu lidei de uma forma tão positiva, nem afetou minha energia, ou afetou minha energia e rapidamente eu pude me recuperar, me restabelecer. Nossa, esse problema que eu tinha aqui quando eu comecei o caso de luz, mensagem de luz, eu já não tenho mais. Nossa, eu já não tenho mais dificuldade de acordar cedo. Eu já não tenho mais dificuldade de fazer os meus first wave, meu ritual da manhã com as determinações e de me sentir uma pessoa mais positiva e acordar melhor. Claro que todo mundo oscila. Isso também é uma das coisas que a gente tem que trazer aqui. Todo mundo oscila. E a gente tem que se culpar menos por isso, né? Eu tenho esse trabalho aí de largar um pouco do controle, né? De me permitir errar, de não me punir tanto, né? Chicote. Então, são coisas que lentamente, até que, de repente, elas vão surgir, né? Vão ser vencidas e a gente vai poder, para um próximo nível, ter novos desafios, né? É isso que a gente espera, essa é a evolução. Esse é o nosso caminho. E aí eu tava dando uma olhada aqui, como eu falei, nas minhas anotações e pensando no que eu tava pensando no que eu tava pensando no banho e de acordo com as situações que aconteceram aqui em casa hoje. Eu gosto de gravar esse vídeo mais à noite, porque assim, talvez seria ideal pela luz solar, pelo dia lindo de sol que fez aqui hoje. Tô com um celular novo, então meu celular tá meio estranho essa câmera, mas enfim, tenho o ring light aqui. E talvez, ou talvez não, com certeza a luz solar faria toda a diferença no vídeo, em questão de iluminação, de energia, porque o sol é maravilhoso, eu amo a energia do sol, embora eu também ame a energia da lua. É a natureza, né? Mas eu gosto de ver como que o dia se passa, sabe? Pra eu sentir como que eu vou estar no momento de gravar o vídeo, e porque domingo tem aquela sensação da segunda-feira que vai se iniciar, né? Só que esse domingo pra mim tá um pouco diferente, porque eu tô de férias ainda. Então amanhã eu não tenho que trabalhar. Que alegria! Eu vou poder fazer outras coisas, né? Não que eu não tenha coisa pra fazer, eu já tenho um cronograma aí de coisas. Mas de saber que eu posso fazer isso amanhã de manhã, né? O que eu queria fazer hoje no jardim, né? Não procrastinar tantas coisas, mas saber que amanhã eu vou ter um tempo. E é uma das coisas que eu sinto muito falta quando nas segundas, né? As segundas são difíceis pra mim, gente. Eu quero muito melhorar o meu humor das segundas, assim. Porque é um dia que eu trabalho muito no meu trabalho, tenho uma carga de trabalho bem intensa. E o meu humor, ele. Não, na segunda ele demora um pouco. Complicado. Mas. Por mais que eu acorde com essa pouca vontade na segunda, eu tenho o hábito de já ir organizando as coisas, sabe? Dobrando o que tem que dobrar, abrindo a casa. Se tem uma loucinha, a gente vai lavando e tal. E eu, sei lá, meia hora, 40 minutos depois que eu acordei, eu já fiz bastante coisa, mesmo num ritmo mais lento, mesmo num piloto automático ali, de sem pensar muito, sair fazendo. Então eu não sou aquela pessoa, que preguiça e tal, sabe? Mas aí quando eu tenho que trabalhar, eu fico nessa, nossa, podia ficar em casa, né? Podia trabalhar home office e ficar arrumando minhas coisas e ter tempo de fazer isso e pôr uma roupa pra lavar, porque daí me sobra vontade de fazer coisa, né? E aí a gente vai trabalhar. Então essa segunda vai ser a única segunda que eu vou ter de férias, porque na outra segunda eu já volto a trabalhar. E eu saí de férias na quarta, né? Então vão ser só 10 dias, então essa é a minha única segunda de férias. E aí, por que eu gravo o vídeo à noite? Porque eu gosto de sentir as emoções e ver o que o dia reservou pra mim, pra eu trazer mais conteúdo e talvez mudar o conteúdo que eu estava pensando pra fazer um outro conteúdo. E eu tava pensando sobre a maternidade, de como a maternidade me suga, de como a maternidade me cansa, de como ela me desafia e de como a maternidade pra mim, com certeza, deve ser um dos maiores, deve ser não, é um dos maiores desafios dessa minha vida, dessa minha encarnação. Eu sempre
pensei em ser mãe. Sempre tive o desejo de ser mãe. Mas eu sempre soube que eu não gostaria de gerar um filho. Eu nunca me senti confortável com a ideia de engravidar. Desde muito nova eu já sabia que homens não eram o meu interesse afetivo. Mas eu queria ser mãe, não sabia como, mas eu queria. Sempre imaginei mãe de uma menina. Mas eu nunca quis engravidar, nunca pensei em engravidar, nunca quis ter barrigão, nunca quis fazer ensaio fotográfico, colocar os sapatinhos do neném na minha barriga e ficar desse tamanho. Nunca quis. Sei que tem mulheres que sonham com isso, mas esse nunca foi meu sonho, nunca foi e nunca será. Mas eu sempre tive vontade de ser mãe. E eu não ficava pensando muito sobre isso, assim. De fato, eu não ficava. Eu ficava imaginando uma vida adulta, com minha filha, né? Ou com mais de um filho. E aí, até que em 2018 e 19, né? 19 se oficializou ali, mas 2018, afetivamente falando, eu tive a honra e a graça de me tornar mãe. Foi um dia muito especial, foi um dia das mães, no final de um domingo, né, Dia das Mães, onde o Lucas, hoje meu filho, né, na época ainda não era meu filho, e eu tinha muito cuidado de não tratá-lo como filho, embora eu tivesse um cuidado com ele de filho, mas eu nunca chamava ele como filho, me segurava às vezes, né, chamava sempre pelo nome ou pelo apelido, Nene, né, Nene. Aqui a letrinha dele, Nene. E, né, sempre falava, vem aqui com a Kikis, vem aqui com a Cris. Né, na época ele não falava muito bem o R, então ele falava Clis, tão bonitinho. E ele me deu Feliz Dia das Mães, resumindo a história, nesse Dia das Mães. E eu falei, mas eu não sou mãe, pra ser mãe eu preciso ter um filho. E aí ele falou pra mim, mas eu sou teu filho. Então você é a mãe. E ali, no dia que eu nunca vou esquecer da minha vida, oficialmente iniciou a minha maternidade. Então ali eu tive uma permissão do Lucas pra ser mãe dele, sabe? E isso foi o que mais me importou naquele momento. E por mais que tivesse os preconceitos, por mais que tivessem as dificuldades, né, com relação à família aceitar as pessoas, enfim, e a questão social, né, de ter que explicar duas mães e um pai. O pai do Lucas é um pai presente, que ele conhece, que participa da vida dele. Então as pessoas não conseguem entender até hoje como que eu adotei o Lucas, sendo que ele tem pai e mães vivos e presentes na vida dele, né? Que ele não precisaria de uma segunda mãe, né? Essa é a visão da maioria das pessoas, de amigos, inclusive. Então, nem todos me consideram como mãe do Lucas, mas ele me considera. E é o que importa, e eu também me considero. E não foi fácil para mim, foi muito desafiador, porque o Lucas já tinha ali seus 5 anos, né? E com criações já estabelecidas, com vínculos já estabelecidos, com manias, com hábitos, com rotinas. E aí eu entrei na vida do Lucas, né? E foram várias adaptações, foram vários desafios, mas quando a gente tá imerso, né, numa onda de amor, numa sintonia de amor, numa relação onde você tem um apoio, onde você tem a tua família, né, e eu tinha a minha família, né, que era a Débora e o Lucas, e então isso vai, digamos assim, ficando pequeno, né, esses desafios vão ficando pequenos. E são cada fase, com certeza eu aprendi muito, né, e vi muito a mão de Deus na minha vida quando o Lucas me anunciou, né? Me chamou como mãe, digamos assim. E nesse momento, o Lucas com 11 anos, em 2024, temos outros desafios, né? Cada fase com desafio, tem a fase do barrinho na cueca, tem a fase, né, da parte, igual eu falei, ele não falava o L, então a gente tinha que ver, vai pra fono, não vai, até que idade a gente vai, né, pode esperar para cuidar disso, porque daqui a pouco começa a sofrer bullying, né, e aí, enfim. Então, a fase do barrinho na cueca, a fase do ensinar a pegar no garfo, a fase de ensinar a se limpar, de supervisionar o banho,
de supervisionar a escovação de dente, que até hoje tem que supervisionar, né? Que o bicho não é preguiçoso para escovar o dente, olha, é sofrido. Mas enfim, fase de adaptação escolar, logo depois veio pandemia, aulas online, todo mundo louco. Eu, olha, agradeço a Deus de eu ter trabalhado fora a pandemia inteira, porque não era fácil também lidar, né, com quem estava nesse isolamento. Né, minha mãe pegou Covid, a Débora, na época, que era minha esposa, pegou Covid. O namorado da minha mãe, que também mora com a gente, pegou Covid. Eu, graças a Deus, não peguei Covid, né? Até hoje, não fiz um teste até hoje, deu negativo. Foi recente, devido a uma gripe muito forte que eu tive há 2 meses atrás. Então, muito grata também por não ter, né, sido contaminada. Então, período difícil, instável, né, economicamente tendo que também segurar as pontas, né, eu sou muito grata porque desde criança eu tenho a consciência financeira, então é uma habilidade que eu vejo como uma habilidade que me dá uma certa, um certo conforto, né, uma certa tranquilidade para passar por alguns períodos mais difíceis, como foi essa questão da pandemia. Então, por que eu tô falando disso, né? Porque eu tô falando um pouco da minha história. E é uma história que provavelmente todo mundo que tá assistindo passa. Todo mundo passou pela pandemia, né? Se você está aqui hoje vivo assistindo esse vídeo, você passou pela pandemia. Você também sofreu com a pandemia. Embora, não é esse o nosso foco aqui também do vídeo, embora às vezes a gente pensa que talvez não nos afetou tanto, mas a parte emocional, social, a influência tecnológica que esse período teve, né, pelo lado positivo e negativo também. Então tudo isso de forma direta ou indireta nos afeta de alguma forma. Mas voltando para a questão da maternidade, foi desafiador, né, porque eu entrei numa relação que já tinha um filho, sem ser meu. Depois esse filho se torna meu, né? Então, não foi um namoro normal, né? Porque ele já tinha ali um filho, né? Tinha o Lucas. Depois o Lucas passa a ser meu filho e depois a gente entra num processo de tornar isso legal perante a justiça. E aí a gente faz todo o trâmite junto ao Ministério Público e um processo até de prazo curto, de 1 ano e meio, acho que durou ali durante a pandemia. Processo de adoção, e aí tem a mudança, né, do registro do Lucas, uma nova certidão de nascimento. E, cara, é complicado, né, essa maternidade inesperada, assim, sabe? E eu me considero uma pessoa que tem muito amor, que gosta muito de zelar, que gosta muito de ensinar. Mas eu imaginava uma maternidade bem diferente, para ser sincera. Porque o meu filho, por exemplo, eu adoro ensinar. Eu gosto muito de explicar o porquê das coisas, de ensinar o meu jeito de ver as coisas, mas não é querer obrigar que a pessoa faça do jeito que eu quero, embora achem isso. É porque eu tenho uma visão sobre como as coisas funcionam melhor, sabe? E uma visão que é minha, que eu já vi isso em questão de mapa astral, que é uma visão minha, de leitura das pessoas, de leitura das situações e de rápida resolução. Tem a ver com o meu trabalho também, que eu exercito muito isso, de soluções rápidas e pensar em todos os aspectos ao mesmo tempo. Então eu também considero isso uma habilidade. Mas nem todo mundo entende ela, né? Mas, enfim, aí eu tento passar para o meu filho coisas que ele não tá aberto para receber. Eu tento ensinar coisas para ele que ele não me escuta. E trabalhar isso em mim também é muito difícil. Aceitar isso também é muito difícil. E é muito doloroso você querer fazer mais, saber que você pode fazer mais e você não ter como fazer. Porque é o caminho de cada um, porque meu filho tem que passar pelas coisas que ele tem que passar. E quanto mais eu estudo, que é um dos nossos princípios, eu entendo que eu não posso intervir, que eu não posso assumir papéis que não são meus, que
as dificuldades dele também afloram as minhas dificuldades. Que por mais que eu esteja vendo claramente alguma coisa e tente passar isso pra ele, às vezes de forma amorosa, às vezes de forma enérgica, às vezes brigando, porque eu fico muito indignada com algumas coisas que ele faz. Porque eu vejo nele, às vezes, comportamentos que eu tenho como perigosos, como preocupantes, assim, em questão sociais, em questão de tudo, assim. E isso me deixa muito aflita. E trabalhar isso em mim, como adulta da relação, né? E alguém que estuda espiritualidade como mãe, como pessoa que é responsável por ele e tem que ensinar pelo exemplo também, não só pela palavra, é muito desafiador. Então eu entendo que a maternidade está entre o meu conjunto de missões que eu vim fazer aqui na Terra, porque não é só uma. E isso me exige muito, assim. E é cansativo. Não é fácil. Não é fácil você, às vezes, estar destruída em algum sentido emocional, de você estar cansada, estar esgotada, às vezes, fisicamente. Né? Eu tive esse período de férias, desses 4 dias que eu tô de férias, e eu pude ter 3 dias, não, 5 dias que eu tô de férias, e eu pude ter 3 dias só pra mim, em silêncio, conversando com poucas pessoas, fazendo o que eu queria, na hora que eu queria, comendo o que eu queria, caminhando todo dia na areia, olhando o mar. E a única preocupação naquele momento era só comigo mesma. Outra coisa que eu sou grata é saber que enquanto eu estava lá me preocupando só comigo mesma, cuidando de mim, eu tinha a Débora cuidando do Lucas. Então eu não tinha uma preocupação com relação à segurança, ao conforto, à qualidade do Lucas. E eu tinha minha mãe cuidando da minha casa e da minha cachorra. Então, sou muito grata por isso. E então o cansaço físico, ele não é tão grande nesse momento, porque eu tive esses dias de descanso. E espiritual, eu também tive uma recarga aí muito boa. Só que a gente desestabiliza muito rápido a nossa questão energética. É uma situação de estresse, é um filme que às vezes a gente assiste, alguma coisa na TV que nos deixa mal, né? A gente oscila. E por isso que tem, né? O Bruno também fala muito disso. Orai e vigiai. Orai e vigiar é sobre isso. É você mesmo estar num processo de muita busca interior, de muito conhecimento, de autoconhecimento, de leituras que te façam crescer, de conteúdos que te ensinem. Qualquer deslize, gente, qualquer deslize, qualquer emoção, qualquer discussão, qualquer conversa que não seja saudável, nos desestabiliza e a gente precisa de novo achar uma energia lá e buscar, né? Então, por exemplo, fazia dias que eu não sentia dor no ombro. E aí, depois desse estresse que eu tive com meu filho, pá, dor no ombro, já senti. O corpo físico já começa a mudar, né? Então, já sinto aqui uma dor no meu ombro, já sinto uma tensão, senti uma leve dor de cabeça, depois passou. Então, venho compartilhar com vocês que a maternidade, para mim, é uma das coisas que mais me desafia. E eu preciso aprender muito, 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 muito. Porque meu filho é uma escola para mim. Essa que é a verdade. É uma escola para mim. E nem sempre eu vou com notas boas. Essa que é a verdade. Nem sempre. Né? Então, mas é que eu bati o olho agora aqui e tem 2 frases, né? Não colocar os outros em primeiro lugar. Tô aprendendo. E somos treináveis em tudo. Então eu sei que eu posso aperfeiçoar, que eu posso ficar boa nisso. E que eu posso superar todos esses desafios para que venham os próximos. E para que eu possa ser
esse sol que tá aqui na missão. Atuar como um sol. E ser um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Eu sou tudo que eu nasci para ser. Eu sou uma presença calma, tranquila e confiante. Calma nem sempre, né? Mas eu tenho que determinar. Eu sou calma, tranquila e confiante. Confesso que eu tenho paciência para muita coisa. Que eu tolero bastante coisas. Mas tem coisas que me levam a dizer assim muito rápido, muito rápido. E meu filho é especialista em fazer essas coisas. Então hoje eu compartilho aqui as minhas dificuldades, os meus desafios, mas a minha certeza de que eu tô no caminho certo. E de que a gente oscila, tem dias que são mais difíceis, mas a gente não pode desistir. Desistir não é uma opção. Tudo faz parte do nosso caminho, tudo tem uma lição para que a gente possa evoluir e se tornar melhor. E é isso que eu venho buscando. Todos os dias. Lentamente até que de repente. E também desejo que você aí possa buscar dentro de você e analisar e ver a sua vida como pequenas tarefas, provas e confirmações do que você veio fazer nesse mundo, né? Lembrando que quando as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo para nos alinhar. Nós temos o véu do esquecimento, que o nosso corpo físico não lembra, né? Nosso cérebro ali não lembra o que a gente veio fazer. Mas o nosso espírito sabe o que a gente veio fazer aqui. E a todo tempo ele tenta trazer a gente para esse caminho e alinhar a gente nesse propósito. Então, que nós possamos reconhecer essas flechas dos anjos que nos colocam nos caminhos certos e acordados espiritualmente pra gente, tá bom? Então, desejo uma ótima semana e semana que vem estamos aqui de novo para mais uma mensagem de luz. Beijo!